aí pessoal, bem-vindos a mais um capítulo da nossa apostila falada. Então hoje a gente vai estar conversando aí sobre diagramas de substâncias puras, tá legal? Vamos lá então. Para o nosso primeiro caso aqui, a gente vai estar discutindo sobre a água, para a gente conseguir entender o que é uma substância pura. Então olha só, a água aqui a gente tem ela sólido, líquido aqui dentro de uma panela aberta. Essa panela está sendo aquecida aqui por uma chama, uma velinha, e está evaporando até. Então eu tenho vapor de água também aqui. Então, o que vem a ser uma substância pura? A substância pura é aquela que, independente do estado em que ela esteja, ela vai continuar sendo aquela substância sem alterar. Então o H2O, a água, ela continua sendo água, H2O, tanto como gelo, como líquido ou como vapor. Então, por definição, basicamente isso é uma substância pura, e basicamente é isso que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. A gente vai utilizar a água como principal exemplo. Tem outras substâncias, né, que a gente pode citar aí. Por exemplo, a gente tem um oxigênio, a gente pode ter o nitrogênio, a gente pode ter zinco, prata, cobre, enfim. Tem vários exemplos possíveis que a gente pode estar utilizando aí, mas no caso a gente vai se concentrar na água, que é uma substância pura, bastante do nosso convívio, e isso vai ajudar a gente a um entendimento melhor na aula de hoje, para que no futuro a gente utilize aí outras substâncias mais complicadas, com propriedades um pouquinho mais diferentes, mas em geral vai ficar tudo mais ou menos parecido com aquilo que a gente vê aqui hoje, tá? Então basicamente é isso. Vamos primeiro ver aqui um diagrama, aprender a lidar aqui com alguns diagramas de substâncias puras, né? Então vamos lidar com o diagrama aqui, temperatura por volume específico, por volume, aliás, da água. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui o que nós temos. Então, o que temos aqui, olha só. Essa linha azul é a linha de saturação da água, temperatura-volume. Então, olha só. Quando eu estou aqui em cima da linha azul, quando eu estou do lado... Se você pegar o ponto do máximo, que daqui a pouquinho a gente vai explicar o que é. Se eu pegar o ponto máximo da curva, então o lado esquerdo do ponto máximo da curva é a nossa linha de líquido saturado. O lado direito do nosso ponto máximo da curva é a nossa linha de vapor saturado, tá certo? Então o que significa isso? Significa que sempre quando a gente estiver em cima dessa linha azul do lado esquerdo do ponto máximo, eu tenho o líquido saturado. O líquido saturado é o seguinte, pessoal. É aquele líquido que ele está na iminência de mudar de fase, por exemplo, para vapor, para ele começar a evaporar. Então, quando ele está nessa linha aqui ainda, ele está 100% líquido, mas um pouquinho a mais de calor que você entregar para essa massa de líquido, ela vai já começar a evaporar. O vapor saturado, da mesma forma, ele é um vapor, só que se você tirar um pouquinho de calor dele, ele vai resfriar um pouquinho, perder um pouquinho de energia, e aí ele já vai começar o que? A condensar. Então basicamente é o que nós temos aqui. Eu tenho alguns pontos aqui, algumas linhas aí, você deve estar assustado olhando, mas fica tranquilão que você vai entender agora o que são essas linhas. Então vamos olhar para o primeiro segmento aqui, o segmento A, B, C, D. Então, eu primeiro padronizei aqui que todos esses segmentos, eles estão partindo aqui de 20 graus Celsius, tá certo? Eu até anotei aqui já que a temperatura A é de 20 graus Celsius, tá? Tem muitas linhas aqui, é por isso que eu anotei aqui para baixo. Então vamos lá. Imagina que aqui nessa pressão, essas linhas pretas, o que são elas, pessoal? São linhas isobáricas, quer dizer, ao longo de uma linha dessa, de um segmento desse, eu não vou estar variando a pressão.
Então eu quero saber o seguinte, ao longo de toda essa pressão aqui, o que acontece? Então vamos lá, vamos pegar uma outra cor aqui para a gente não fazer confusão. Vamos pegar aqui um azul escuro. Então vamos lá. Esse é nosso primeiro segmento ABCD. Eu fixei ela aqui numa pressão próxima da atmosférica, que é o 0,1 megapascal ou o 100 kilopascal típico aí que nós temos de pressão atmosférica, tá certo? Então quando eu venho aqui no ponto A, eu tenho que nessa pressão eu tenho a água líquida, né, a 20 graus Celsius. Conforme eu for aquecendo ela, a temperatura vai subindo, né, a temperatura aqui vai subindo, e quando eu chegar aqui na temperatura TB, eu tenho 99,6 graus para essa pressão, tá certo? E aí é a temperatura em que a água vai começar, ela está na iminência de começar a evaporar. Então ela está nesse ponto aqui, ó, no TB. Agora qualquer calor que eu for entregando para ela, como no nosso caso da vela aqui, qualquer agora chaminha a mais, qualquer faísquinha a mais que for entregue aqui de calor para nosso recipiente, para nossa panela, ela vai começar o quê? A evaporar. Essa evaporação a gente vai estar enxergando aqui como um aumento do volume específico da água, tá certo? Por quê? Porque o volume específico da água líquida é muito menor do que o volume específico da água quando ela está evaporada. Por quê? Porque, pô, você há de convir comigo, pessoal, que o vapor, 1 kg de vapor, vai ocupar um volume muito maior do que 1 kg de água, tá certo? Então é esse que é o raciocínio. Conforme ele for evaporando, o volume vai aumentando, o volume específico, o volume total. E aí quando chega no ponto C, então eu tenho aqui 100% de vapor. Então aqui eu tenho 0% de vapor e 100% de líquido. Qualquer calorzinho a mais que a nossa vela foi entregar aqui para o nosso recipiente, eu vou começar a ter 1% de vapor naquela massa e 99% de líquido. Depois eu vou ter 10% já de vapor, 90% de líquido. Depois eu vou ter 50% tanto em vapor quanto em líquido da massa inicial. Depois eu vou ter 90% já de vapor e só 10% de líquido. 99% de vapor e só 1% de líquido, e aí eu tenho 100% de líquido. Daqui para frente, pessoal, de C para D, eu já tenho o nosso vapor de água superaquecido. Então aqui eu tenho vapor de água superaquecido, é o ponto CD aí, tá certo? Então deixa eu anotar aqui, ó. Vapor superaquecido. Tá bom, pessoal? Vamos olhar esse outro segmento aqui, ó. Agora tem um outro processo aqui acontecendo, que é o segmento EFGH. Esse segmento também começa a 20 graus Celsius com a linha E, com o ponto E, tá? E aí eu vou aquecendo até que chega a 179,9 graus, e aí ele começa então o ponto em que ele vai começar a evaporar. Então o que eu quero chamar a tua atenção? Que conforme eu vou variando a pressão, os pontos de mudança de fase líquido-vapor também estão mudando. Olha só esse outro processo aqui, IJKL. Eu aumentei a pressão até 10 megapascal. E aí novamente começo no ponto I aqui com 20 graus Celsius, e conforme eu for aquecendo eu vou ter que chegar agora a 311,1 graus Celsius para que eu comece a evaporar essa massa de água nessa pressão. E se eu continuar aumentando a pressão, então a gente começou com 0,1, 1, 10, e aí se eu for subindo até chegar nesse ponto N aqui, é aquele ponto crítico que eu te disse logo no comecinho da nossa conversa. O que é esse ponto crítico? Esse ponto crítico, acima dele já não tem mais mudança de fase, então ele começa aqui, ó, no M. O M vem esquentando, vem aumentando a temperatura, ó, a temperatura está subindo, mas aqui ele tem um ponto de inflexão na curva que não passa por dentro dos limites aqui da mudança de fase. Quer dizer, ele não vai mudar de fase.
Ah, então que fase é essa aqui acima do ponto N? É um fluido. Você não vai dar um nome para ela. Então, normalmente, a gente chama simplesmente a substância de fluido acima do ponto crítico, tá certo? Então, por exemplo, informações para você aqui sobre o ponto crítico da água. Ela está a uma temperatura de 374,14 graus Celsius a uma pressão de 22,09 megapascal. Né? Então a pressão veio subindo, 10 megapascal, chegamos aqui a 22,09 megapascal. Então eu tenho essas condições em cima do ponto crítico, tá certo? E aí, por exemplo, se eu for acima do ponto crítico, eu tenho aqui o segmento PQ, que já é totalmente, nem encosta aqui na nossa curva de saturação, e aí eu tenho só fluido. Eu não digo mais em termos de, é sólido, é líquido, é gasoso, não falo mais usando estes termos. Eu uso apenas o termo fluido. É isso que a substância é agora, uma vez que ela não pode jamais ser caracterizada da forma convencional. Então você acabou de entender um primeiro diagrama aí da água, temperatura, volume, e a gente vai continuar aqui então. Vamos lá. Então aqui eu tenho um outro diagrama. Então nesse diagrama o que a gente vai estar olhando aqui? É um mais simplificado em relação ao anterior, né, com um pouco menos de linhas. Então nós temos aqui a temperatura novamente, o volume específico no eixo. E aí nós temos aqui a linha de saturação do líquido, que no caso é a água, do fluido, que no caso é a água aqui. Estamos com o nosso ponto crítico, que agora você já sabe o que significa. E aí eu quero então, por exemplo, discutir um pouco o que acontece quando a água está mudando de fase, né? Do líquido para o vapor. Essa transição, ela é interessante a gente entender um pouquinho dela, porque a gente vai ter aqui uma mudança de fase em que, durante o processo, você tem na mistura ela tanto líquido como vapor. Como assim? Fácil, imagina uma panela aqui de pressão fechada, você acendeu aqui uma fogueirinha aqui embaixo dela, uma velinha. Então vamos desenhar a vela aqui, né, para ilustrar nosso processo. Vamos desenhar aqui a vela, vamos acender a vela para ter calor mesmo, né? Senão como é que vai esquentar? Tá aí agora a nossa vela. E aí a gente vai lá então, olha, tá esquentando. Eu estou aqui, ó, evaporando a água e ela tá ficando vapor. A massa de água original dentro da panela permanece a mesma, mas a fração de massa no estado líquido e no estado vapor, isso muda. Então você vai, cada vez que a água for evaporando, a fração da massa na forma de vapor, no estado de vapor, vai aumentando e o líquido vai diminuindo. Então como é que a gente consegue, pessoal, entender isso a partir aqui do diagrama? Então vamos entender então, é bem simples, tá? Então, dado que você definiu uma linha de pressão, uma linha isobárica, conforme a gente discutiu aqui anteriormente, vamos pegar um ponto qualquer aqui, uma pressão qualquer aqui, só para a gente discutir um pouquinho o conceito, né? Então é o seguinte, quando você tem aqui esse ponto inicial na curva, que é a linha de líquido saturado para a pressão que você escolheu, você vai ter um VL aqui, ó, um VL, volume específico do líquido. E aqui no ponto final, você vai ter um volume específico no ponto de vapor. Então vamos fazer aqui, ó, vamos chamar esse ponto nosso dessa reta de x igual a 0, e no final da reta, x igual a 1, tá certo, pessoal? Então vamos lá então. Como é que a gente vai descobrir qual a fração em massa, tanto de líquido como de vapor, durante o processo de mudança de fase, conforme aqui na nossa panela que a gente discutiu. Por exemplo, quando ela estiver 100% evaporada, sem entrar nos méritos de pressão, eu vou ter 100% da massa inicial, só que na forma de vapor. Quando ela está resfriada, eu tenho ela 100% na forma de líquido, a da massa inicial. Então vamos entender isso aqui agora. Como é que eu faço isso, pessoal? Então vamos entender que o volume total aqui nosso é igual ao volume da fração líquida mais o volume do vapor, tá certo?
Isso como é que você poderia provar que em termos de massa? Você poderia dizer que simplesmente a massa líquida vezes o volume específico líquido mais a massa de vapor vezes o volume específico do vapor, que é esse ponto aqui. Então esse VL é esse VL e o VV é esse VV aqui. Então você sabendo o volume total, você também consegue descobrir as massas individuais dela. Mas vamos avançando que isso vai ficar cada vez mais claro. Então olha só, o volume específico nesse ponto fica bem simples se você entender que qualquer ponto de X aqui no meio é igual à massa de vapor dividido pela massa total. A esse ponto X aqui que a gente está dizendo, entre os extremos, a gente vai chamar do que, pessoal? De título. Então, qual que é o título do nosso processo de mudança de fase? Então eu posso dizer que se eu estou aqui em cima, o título é 0%. Quer dizer, eu tenho 0% de vapor em relação à massa total. Se eu estiver bem aqui no meio, em V2, eu vou ter metade da massa em vapor e metade no líquido. Então eu vou ter um X, que é um título de 50%. Se eu estiver aqui quase chegando com um X igual, em vez de igual a 1, igual a 0,99, eu vou ter 99% da massa no vapor em relação à massa total. Quer dizer, já quase que terminou de evaporar tudo. Então eu vou ter X 99%. Esse é o título. Se eu falar para você título de 90%, o que você vai entender? Que 90% da massa inicial de um processo que está ocorrendo a mudança de fase, ele está em 90% com a sua massa no estado de vapor, tá certo? E a diferença, que é o 10%, na forma líquida. Uma forma de você deixar isso modelado, para ficar fácil de você encontrar em qualquer ponto, é só você pegar aqui que o Vzinho em qualquer um desses pontos, vamos colocar de Vx aqui, porque a gente tem, por exemplo, V1, que poderia ser 10%, V2 50%, V3 90%, então vamos chamar de volume específico X, vai ser igual ao VL. Por que VL? Eu estou somando esse inicial aqui, mais o X entre os extremos, vezes o quê? O delta volume específico. O delta volume específico, vamos chamar aqui, ó, de delta volume específico vapor menos líquido, é igual exatamente VV menos VL. Isso também tem uma notação comum, pessoal, que o pessoal costuma utilizar na literatura, bem comum, chamado de Vzinho LV. Também costuma ser chamado assim. Então eu vou multiplicar por Vzinho LV. Então você vai procurar tabelas da substância em questão, que no caso aqui é a água, daqui a pouco a gente vai ver exemplo. Você vai subtrair esse volume que é muito maior do que esse, então você vai fazer na verdade uma proporção. Isso daqui, se você observar, pessoal, virou uma equação da reta, né? Você tem aqui, ó, y é igual a b mais x a, tá certo? Basicamente isso é uma equação da reta, fica muito mais tranquilo assim para você pensar. Então, eu consigo agora dizer exatamente qual vai ser o volume específico em qualquer ponto, uma vez que eu sei o título do processo aqui, como ele está mudando de fase, tá certo? Então, basicamente aqui, para a gente entender esse início aqui da nossa história, é basicamente isso que a gente precisa ver aqui. Então, por exemplo, olha, como é que eu faço para então entender o título? A definição de título, então, é igual ao V. Esse V que eu estou dizendo é um V entre os extremos aqui, VV e VL, menos o VL. Por que menos VL? Porque o VL vai ser seu ponto zero, dividido
pelo delta VL. Então já vamos utilizar essa notação que é mais comum, VLV. Então esse VLV é a subtração desse menos esse. Então significa que é o seguinte, eu estou com o Vzinho aqui em V2. Então você vai fazer, ou V3, vamos falar com V3. Então vai ser V3 menos VL dividido por VLV. Então basicamente é isso que é o título, e a partir disso você consegue extrair informações sobre a massa individual de cada uma das fases, de cada um dos estados aí que a nossa substância pura vai estar, tá bom? Então aí foi uma breve introdução para a gente falar um pouquinho de diagramas de substâncias puras. Dando um passo a mais, daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo numérico a partir disso que a gente viu agora, mas para dar um passo a mais aqui para a gente ver como isso é bem bacana, ainda falando de água, e vamos falar de água até o final aqui do nosso exemplo. Então vamos lá. Eu peguei o diagrama quase que completo, o diagrama de fase quase que completo aqui da água. Então vamos começar a entender ela. Olha, eu tenho aqui a temperatura, e isso é importante, tá, pessoal, para a gente entender algumas coisas bem relevantes aí sobre como ler um diagrama de fases, né? Então eu tenho aqui, pessoal, a temperatura, eu tenho aqui a pressão, tá certo? Em megapascal, então começa em 10 a menos 5, 10 a menos 4, e a gente veio até 10 a quarta. Existem diagramas mais completos, que essa temperatura viria mais para baixo, que eu teria outras transformações, principalmente alotrópicas aqui na região de cima. Daqui a pouco a gente fala o que é isso. Mas vamos lá então. O que você tem aqui, pessoal? Vamos começar a comentar em cada segmento aqui. Aqui você tem uma região que a gente costuma chamar de linha de sublimação. Aí, linha de sublimação. Então significa que é o seguinte, abaixo desse ponto, esse ponto aqui do delta, abaixo desse ponto, a gente tem a linha de sublimação. O que significa isso? Significa o seguinte, que por uma pressão da água abaixo de aproximadamente 10 a menos 3 megapascal, nessa faixa de temperatura aqui, então, por exemplo, se eu fixar essa temperatura aqui, nesse ponto aqui, eu estou falando aproximadamente de 250 graus Celsius. Então vamos lá, 250. Perdão, é em Kelvin, né? 250 Kelvin. Nesse ponto, pessoal, o que acontece? Um pouquinho se eu manter a pressão fixa, olha, o Conan aí está ajudando a gente. O Conan está ajudando a gente lá. Eu vou aqui pedir aqui pro Hulk falar para ele parar um pouquinho, porque senão ele vai ficar querendo discutir sobre diagramas de fase com a gente. Não vai dar. Então vamos lá. Ô Conan, você para de ajudar a gente aí agora, hein? Então vamos lá então. O que acontece? Abaixo desse ponto, mantendo essa pressão constante, pessoal, olha só. Abaixo dessa temperatura eu tenho ele gelo. Se eu esquentar um pouquinho, mantendo a pressão constante, se eu esquentar um pouquinho, eu já passo para vapor direto, sem ele virar líquido. O natural que a gente está acostumado, né? É tirar do freezer, sólido, deixar esfriar, vai ficar líquido, e depois se a gente esquentar a água, vai virar vapor. Aqui não. Então aqui explica aquele efeito que normalmente a gente olha para gelo seco, ou para mesmo o gelo, quando a gente tira da água, o gelo de água mesmo, quando a gente tira do freezer, a gente vê aquela fumacinha, ali é um processo de sublimação local aos arredores ali do gelo. E então basicamente esse é o ponto em que ele está tendo a mudança direto de fase de sólido, gelo, para vapor. Um outro ponto bastante interessante aqui que eu quero chamar a atenção é o ponto triplo. Ponto triplo da água. Então ele acontece mais ou menos aqui nesse
nessa coordenada aqui, né? E o que acontece nesse ponto? Você tem praticamente os três estados da água, ele acontecendo no mesmo ponto. Então, isso é bem interessante conhecer a partir aí de vários outros materiais. Isso acaba sendo muito relevante. Por exemplo, a temperatura da água em que vai acontecer o ponto triplo, falando já em graus Celsius, vai ser de 0,01 graus Celsius, numa pressão de 0,6 quilopascal. Vou até anotar aqui para você. Então, por exemplo, a temperatura da água, falando em graus Celsius aqui, vai ser T igual a 0,01 graus Celsius, a uma pressão de 0,61 kPa, que coincide exatamente com essa região em que a gente está aqui agora, tá certo? Então esse é o ponto triplo, é onde existem a coexistência das três fases, sólido, líquido e vapor ali, nesse ponto. Acima desse ponto, a gente tem mais outros pontos relevantes aqui, vamos lá. Linha de vaporização, tá certo? Que a gente basicamente acabou de discutir anteriormente, quando ele vem do líquido para o vapor. Então, e aqui nessa faixa acima do ponto triplo, eu já tenho mais ou menos aquela condição que a gente está acostumado de ver, até que chegue no ponto crítico, né? Então, antes que chegue no ponto crítico aqui, né, eu vou até tracejar aqui agora para você ver aqui, ó, mais ou menos. Então, o que nós temos aqui? A gente tem aquela coisa mais familiar, que é, uma vez que você fixou, né, uma vez que você fixou uma pressão, por exemplo, vamos fixar essa pressão aqui de 10 a menos 1 megapascal. Então, fixando essa pressão, eu venho do gelo, e conforme a temperatura vem subindo, o gelo vai virar líquido e o líquido vai virar vapor. Então, dentro dessa região aqui, a gente está mais ou menos acostumado. Mais um pouquinho para cima, eu tenho outras transformações acima do ponto crítico. A gente já discutiu no assunto anterior, né, na primeira parte da nossa aula. E aí aqui eu tenho umas transformações interessantes, que a gente costuma chamar de transformações alotrópicas. O que é isso? São fases sólidas que mudam de uma para outra. Então, aqui eu tenho o gelo tipo 1, tenho o gelo tipo 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 4 estaria aqui numa região que eu acabei não colocando no nosso gráfico aqui por conta do tamanho da folha. Mas você pode consultar isso na internet, existem vários sites que discutem isso, livros, textos, ou nas nossas referências bibliográficas aí, conforme consta, você vai encontrar esses diagramas mais completos. Mas o que vem a ser uma transformação alotrópica? Uma transformação alotrópica é quando acontece uma mudança de um sólido, da mesma substância pura, para uma outra estrutura cristalina da mesma substância pura. Por exemplo, vamos falar de carbono, né? Você tem ele numa forma de grafite, que é um sólido, isso você está acostumado, e você também tem ele, o quê? Numa forma de diamante. Então são, por exemplo, formas de sólido do mesmo elemento, que são bastante diferentes, né? A gente sabe o quanto é diferente o grafite do diamante, inclusive é muito mais caro. Então, por exemplo, aqui o nosso gelo, ele tem outras características de gelo, outras possibilidades de você obter o sólido da água, o gelo, com formas cristalinas, arranjos cristalinos, totalmente diferentes daquele que você é acostumado a tirar do seu freezer, que em geral é o gelo 1, tá certo, pessoal? Então, aqui você conseguiu dar uma olhada no diagrama de fase geral aí da água, compreender um pouquinho de como se faz a leitura, né? Aqui a gente, só para completar aqui, então aqui fica a linha de fusão da nossa substância, que no caso aí é a água. Então, basicamente é isso que nós temos aí
para o diagrama de fases mais completo, que é esse aqui para a água. Lembrando que tem outras transformações alotrópicas aqui, mais para a esquerda, que não está nesse diagrama desenhado aqui agora, tá bom, pessoal? Então vamos extrair algumas informações interessantes a partir, falando ainda de água, né? Então olha só, vamos entender aqui o que se quer. Eu gostaria de saber informações sobre a água na pressão de 200 kPa, no volume específico tanto de 0,7 m3 por quilograma e também num outro volume específico, no caso de 1 m3 por quilograma. Então eu quero extrair as informações que me for possível quando nessa pressão eu tiver esse volume específico e esse volume específico. Então, olhando os nossos comentários anteriores, você vai começar a lembrar que conforme varia a pressão, varia algumas características termodinâmicas da substância, quando varia o volume também variam outras, e aí agora a gente quer tentar colocar isso tudo num exemplo para você conseguir assimilar um pouquinho mais do nosso conceito aqui de hoje de diagramas de fases para substâncias puras, no caso a água. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso extrair alguma informação a partir dessa pressão, que é o 200 kPa. Eu vou consultar tabelas que existem em todos esses livros que constam na nossa referência bibliográfica aí, que você pode ler aí nos créditos do vídeo, e olhando nas tabelas de água, a gente encontra umas informações que têm a ver com o nosso diagrama. Por exemplo, no caso da água a 200 kPa, eu sei que o volume específico VL, que é o volume específico do líquido saturado, é igual a quanto? 0,00161 metro cúbico por quilograma. Uma outra informação que vai ser bastante importante para a gente vai ser o VV, que é o volume específico do vapor saturado. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Esse valor extraído da tabela é 0,8855. Então eu encontrei esses dois valores olhando para a pressão de 200 kPa para a água. Então quando você pega uma tabela de propriedades da água, você vai olhar lá na linha de 200 kPa, que é a pressão, e você vai encontrar os valores de volume específico tanto para ele líquido saturado quanto para vapor saturado. E aí uma das perguntas é, o que acontece nele a 0,7 metros cúbicos? Então 0,7 metros cúbicos está dentro dessa faixa, então entre 0,001 e 0,8, então está um pouquinho aqui, quase imaginando que está aqui perto, um pouquinho antes do 0,88, tá certo? Então com certeza ele está numa temperatura que é a temperatura do quê? Temperatura de saturação, aquela temperatura em que não varia durante o processo de mudança de fase. Uma coisa bastante interessante que eu não deixei totalmente claro no primeiro slide, mas estava lá, vamos voltar, é o seguinte, olha só, vale a pena comentar novamente. Enquanto você está mudando de fase, a temperatura não varia. A temperatura não varia no segmento BC, FG, JAK, não varia. Elas são constantes, então de TB, que é 99,6 até o ponto C, permanece constante. De F até G, permanece constante. De J até K, permanece constante, pessoal. Por quê? Porque enquanto você não termina de evaporar toda a massa de água, ela vai limitar o aumento da sua temperatura. Só quando eu tiver 100% de vapor, aí sim eu vou começar a superaquecer o vapor. Mas enquanto eu ainda tenho líquido, o que acontece? O líquido vai primeiro ser evaporado. Então,
por mais que eu estou fornecendo calor continuamente, a temperatura vai se permanecer constante na temperatura de vaporização, na mudança de fase daquele fluido, daquela substância pura, que no nosso caso aqui é água. Só quando ela terminar de evaporar o líquido 100%, é que aí eu começo a ter a região de vapor superaquecido. Agora que a gente fez esse comentário, vamos continuar então. Então vamos lá. Olhando para a mesma tabela que eu encontrei esses dados para a temperatura, para a pressão de 200 kPa, então como eu sei que o 0,7 está aqui no meio entre esses limites, eu disse que eu sei que ele então está na temperatura de saturação. Como eu sei isso, e olhando na tabela ele me dá o valor de temperatura de saturação para a pressão de 200 kPa, então eu já posso colocar aqui, consultando a tabela. Opa, não dá para ver a diferença de cor aqui. Deixa eu pegar esse aqui, o laranja. Eu obtive lá na tabela 120,23 graus Celsius, tá certo? Então, é uma informação, eu já sei que a temperatura neste volume específico para a pressão de 200 kPa, naturalmente é 120,23 graus Celsius, porque essa é a pressão de todo esse segmento aqui. Essa é a temperatura de todo esse segmento, tá certo, pessoal? Então, a gente já conseguiu descobrir essa informação. O que mais a gente pode conseguir descobrir agora? Qual que é o título? Ou seja, qual a fração em massa de vapor que eu tenho no volume específico de 0,7. Então vamos lá. Lembrando do que a gente já viu anteriormente lá no nosso primeiro slide, vamos colocar aqui que o V é igual ao volume específico do líquido saturado mais o X vezes volume específico do vapor menos o volume específico do líquido. Tá certo? Eu tenho que o meu V total é o 0,7 do enunciado. Então vamos lá. Eu tenho que 0,7 é igual ao VL 0,001,061 mais X vezes, subtraindo esse valor desse aqui, eu vou ter 0,884669. Isolando o X, eu tenho 0,79. Ou seja, eu tenho 79% aqui no nosso caso, para o 0,7 metros cúbicos por quilograma, eu tenho 79% na forma de vapor, tá certo? É isso que nós temos aí. Eu tenho 21% ainda na forma de líquido. Então a massa, da massa original que eu comecei com esse estudo, 79% já é vapor, quando está nesse volume específico, e 21% ainda, que é 21% é o 1 menos X, que no caso vai dar 0,21 na forma de líquido, e aqui na forma de vapor. E o título normalmente a gente fala em relação ao vapor, então falando o título 79% você já vai entender aí. Tá bom, pessoal? Mais uma informação agora, vamos lá. Eu também gostaria de saber informações sobre o 1 metro cúbico. O que acontece quando eu quiser saber informações da água a 1 metro cúbico de volume específico, a 1 metro cúbico por quilograma, sendo o volume específico, na pressão de 200 kPa. Aí você vai ver que eu tenho um problema agora, né? A gente acabou encontrando um problema. Qual que é o problema que nós encontramos? Que 1 metro cúbico está acima, não está na faixa. Então, o que a gente faz agora? Puxa,
eu já vou entrar na região de vapor superaquecido. Está do ponto direito do ponto crítico. Lembra do ponto crítico? Opa, digitei PO, pessoal. É ponto crítico. Tá certo? Então vamos lá. Está na direita do ponto crítico. É o que nós queremos aqui agora. Então vamos lá. Vamos fazer como é que a gente vai descobrir isso. Então, novamente, eu preciso recorrer a tabelas. O que eu vou fazer para descobrir? Olha, consultando as tabelas de saturação e de superaquecimento da água, que é o que me interessa agora, eu posso conseguir o que, pessoal? Eu posso conseguir tentar descobrir a inclinação aproximada dessa linha isobárica de 200 kPa. Né? Aqui é 200 kPa, permanece 200 kPa e continua 200 kPa. Então, se eu fixar isso, eu consigo descobrir informações para eu fazer o quê? Descobrir essa inclinação, descobrir esse alfa aqui, tá certo? Essa inclinação. Descobrindo a inclinação, eu vou interpolar e descobrir as informações que eu posso obter desse volume específico nessa pressão. Então vamos lá. Olhando para a tabela, eu já sei que nesse ponto aqui eu tenho 120,23 graus Celsius com esse volume específico. Se eu procurar uma próxima temperatura maior do que essa, que no caso que a tabela me dá é uma temperatura de 150 graus Celsius, para essa temperatura de 150 graus Celsius, eu vou ter o quê? Eu vou ter um volume específico, pessoal, de 0,95964 metros cúbicos por quilograma. Então eu posso tentar descobrir agora o que? O ΔT por ΔV. Então, esse ΔT por ΔV, que é a inclinação daquela reta, é igual ao 150 menos o 120,23 dividido por 0,95964 menos 0,88573. Resolvendo isso, eu vou ter 402,787. Essa é a inclinação dessa reta aqui, tá certo? Então, mais uma vez, o que nós fizemos? Eu peguei o ΔV para uma temperatura mais próxima que eu tinha, nas tabelas que eu consultei, para a pressão de 200 kPa da água, obtive o volume específico e obtive essa temperatura, dividi o ΔT pelo ΔV, consegui essa inclinação. Como isso daqui não é, se você olhar na verdade nos diagramas de fase da água, ele não é totalmente reto. Mas, como a gente está pegando uma temperatura muito próxima uma da outra, você pode aproximar para uma reta. Então, a gente vai tratar isso como uma equação da reta. A equação da reta, tipicamente, o que a gente conhece, a equação da reta que a gente é acostumado a aprender lá no ensino básico, colegial, é y é igual a ax mais b. Então eu posso dizer que essa inclinação que eu encontrei aqui é o A. Já é o A aqui, já tenho esse parâmetro A aqui, ó. Tá certo? Quem é o B? O B, pessoal, é a minha própria o quê? Temperatura. Tá certo? Então vamos lá. Vamos escrever agora a equação. Y vai ser igual a inclinação, que é 402,787, certo? Graus Celsius por volume específico, tá certo, pessoal? No caso, vamos já colocar aqui metro cúbico por quilograma, vezes o quê? O volume específico que eu quero encontrar, que é 1 metro cúbico. Então vamos lá. 1 menos
0,88573. Espera aí, de onde você tirou esse valor? Fácil. Eu quero obter nesse ponto. O mínimo que eu tenho para esse segmento aqui, ó, nesse quadradinho aqui que a gente está obtendo, o meu zero é esse 0,88573. Daqui para cá, esse é o meu zero. Eu vou adotar ele como sendo o meu zero. Como é esse o meu alvo, então vamos lá, fazendo alguma coisa relativa, 1 menos o meu zero, esse aqui vai ser o meu x. Mais o quê? Mais, isso daqui a gente vai estar em metro cúbico por quilograma, que depois vai acabar cortando com esse aqui, ó, que estava embaixo, mais a minha temperatura inicial, que é quanto? É a mesma que eu usei para calcular o delta aqui, ó. É o 120,23. 120,23 graus Celsius. Tá certo? Resolvendo essa conta, vai ser igual a 166,26 graus Celsius. Então, o que é esse valor? Eu descobri o seguinte: o que eu consigo extrair de informação para o volume específico de 1 metro cúbico por quilograma, 1 metro cúbico por quilograma a 200 kPa? É o seguinte: ele não está na região de mudança de fase, ele está na região de superaquecimento, ele com certeza está um pouquinho aqui para cima, onde isso vai dar 166,26 graus Celsius. E aqui eu tenho 1 metro cúbico por quilograma, que é o que era o nosso alvo. A gente extrapolou, a gente fez uma interpolação aqui e obtivemos a temperatura naquele ponto, que é uma região de superaquecimento. Tá certo, pessoal? Então são essas as informações que a gente conseguiu obter da água nessas condições aí, tá bom? Então por hoje era isso, muito obrigado de estar com a gente aí em mais uma aula, hoje falando sobre diagramas de substâncias puras. E até a próxima, pessoal. Obrigado, foi um prazer estar com vocês aí nesses minutos preciosos aí em que a gente pode aprender juntos. Tchau, tchau, pessoal. Um abração.